Jair Bolsonaro, que veio Jair Bolsonaro. Jair, como vai? Bom, vamos sentar aqui, Bolsonaro. Vamos rolar essa conversa aqui. Bom, exatamente há 1 minuto desse domingo foi apresentada uma nova pesquisa depois da prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Há um empate técnico entre a Marina e você. Como é que você analisa essa última pesquisa do Datafolha, Jair? O Datafolha não goza de credibilidade no Brasil. Nas últimas eleições, 2014, em 63 oportunidades, eles erraram quem ganharia no dia seguinte. Inclusive, o meu filho, no Rio de Janeiro, deu 7% no sábado, no domingo ele teve 14%. Acreditamos, se não tivesse tido essa pesquisa à véspera, o meu filho teria ido para o segundo turno no Rio de Janeiro. Então, a pesquisa influencia e a nata política, né, está de olho nisso. E você fala que eu estou em primeiro, próximo da Marina, com todas as pancadas que eu levo. Essa semana foi um festival por parte do Ministério Público, né, me acusando de racista. A procuradora, a Raquel Dodge, acha que você avançou no sinal, acha que foram declarações racistas, acha até que há preconceito seu contra gays, contra mulheres. Como é que você encara a posição da senhora procuradora da República? Ela acha muito e não encontra nada. Ela teria que primeiro dizer para nós por que ela entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para acabar com o voto impresso. Ela confia no voto eletrônico? Ou ela faz parte do mecanismo, do sistema que interessa qualquer um se eleger em 2018, menos Jair Bolsonaro? Quanto aos quilombolas, eu tenho imunidade total por quaisquer palavras, opiniões e votos. Eu gostaria que a ilustríssima senhora Raquel Dodge nos acompanhasse, tem que ser nessa semana. Semana que vem não vale mais. Nesse quilombola que eu fui em Eldorado Paulista, para ver o desperdício de recursos, maquinários abandonados. Eles não fazem absolutamente nada. É uma realidade. Então, senhora Raquel Dodge, vamos no quilombola de Eldorado Paulista para a senhora ver como funciona lá. Tenho certeza que a senhora vai se compadecer e vai me dar razão. E não vai ficar dando um voto dele. Na verdade, não foi um voto. Ela já fez uma sentença para mim, inclusive sugerindo 1 a 3 anos de cadeia. Lamento a posição da senhora também nessa oportunidade. Fake news oficial, você tem falado. E qual é o fake news oficial? A Folha de São Paulo, por exemplo, ela vai no dia 10 de janeiro lá em... Não, eu só queria deixar bem claro que o Bolsonaro está respondendo, mas eu não concordo. Eu acho que o Datafolha é um instituto de credibilidade. Eu acho que a Folha é um jornal de credibilidade. Tudo bem. Você teme que exista uma campanha na imprensa brasileira contra a sua candidatura? Por que a Globo não faz o que você está fazendo aqui agora, Datena? Me convida para um programa ao vivo. Convido tanta gente, Globo News, vamos bater um papo, vamos conversar. Dessas questões todas, botar em pratos limpos. Pela Globo eu não posso responder, que um dia o Jô Soares me convidou para ir no programa dele, disse que iam mandar helicóptero e tal, e no último minuto acabaram me desconvidando. Então, pela Globo, sinceramente, eu não posso responder. Eu fui massacrado pela Globo essa semana. Eles não botam a minha fotografia durante o massacre. Só diz, o deputado Jair Bolsonaro, racista, não sei o quê, que não gosta de mulheres, que ofende, não sei. Eu o tempo todo isso. Me aponte um áudio meu dizendo que mulher tem ganhamento do que homem. Aponte um áudio. Tudo é gravado. Apontem. Que eu seja... Você em momento nenhum é racista, você em momento nenhum é contra os gays, você em momento nenhum é contra as mulheres. Vamos lá, vamos por partes. Racismo. O meu sogro é o Paulo Negão. Sou contra cotas. A minha briga é contra cotas. O negro é tão competente quanto um branco e vice-versa. Somos iguais. Inventaram agora cota para as academias militares das Forças Armadas. É um absurdo o que estão fazendo. Tem condição? Passa. Não tem? Não passa. Por que cota para afrodescendente e não tem cota para nordestino? Não são sofridos também? O Lula que inventou esse negócio, começou antes, mas ele implementou isso com mais violência. Qual a diferença de um paraibano e de um afrodescendente, ambos com filhos, né? Porteiros, vamos assim dizer, e o paraibano tira 9, não entra na faculdade. O afrodescendente tira 7 e entra. Não são dois sofridos também? Qual a diferença entre eles? Aí você está criando o ódio entre eles. Aí você está criando, realmente, se fala de racismo no Brasil. Tem que combater isso. Homofobia, prezada Atena.
Quem não tem amigo, até parente gay, tá certo? E olha só, eu sou contra o material escolar. Eu não quero que o pai chegue em casa e encontre o filho brincando de boneca por influência da escola. O filho de 6 anos de idade. É isso que estão nos livros, e eu tenho mostrado isso nos livros. O elemento, depois de uma certa idade, você se descobre o sexo há 13, 14 anos na cidade. Se o elemento tiver atração pelo sexo igual, vai ser feliz. Agora, ensinar para criancinhas que fazer sexo com outro coleguinha do mesmo sexo, isso é um crime. Como é que você combateria a corrupção que já passou há muito tempo dos limites? Eu tenho a impressão que o senhor concorda comigo que não dá para continuar com essa corrupção no Brasil. Combater a corrupção. Diminuir o tamanho do Estado. É não aceitar as indicações políticas, que produzem o quê? As indicações políticas. Ineficiência do Estado, onde o pessoal não aprende nada em escola, não tem atendimento em hospital e não tem segurança. Então leva a ineficiência e a corrupção. Você pode ver, um partido larga o Ministério das Cidades. Já tem um montão de urubu atrás do Ministério da Cidade. O que eu vou fazer com o Ministério da Cidade? Eu vou extinguir. O dinheiro vai diretamente do governo, do Tesouro, para a Prefeitura. Como é que você analisa a entrada do ministro Joaquim Barbosa na corrida eleitoral? O Joaquim Barbosa, pelo que eu sei dele, todo mundo sabe, fez um bom trabalho na questão do mensalão. Ele tem as suas posições, ele tem as suas bandeiras. Ele vai dizer para vocês se ele é desarmamentista ou não, se ele é favorável à cota ou não, se ele é favorável a reduzir a maioridade penal ou não. Tá? Eu posso ter certeza que as minhas posições são completamente diferentes a deles. Dele, a que eu tomei conhecimento até o momento. Mas bem-vindo, mais um no palco para bater e apanhar também, com toda certeza. Questão da Lava Jato, você é a favor ou contra? Olha, eu não faria o que o governo fez, trocando a cúpula da PF para ajudar amigos ou para brecar a Lava Jato. Essa é a grande verdade. O atual presidente não tem qualquer consideração, carinho, respeito ou vontade de combater a corrupção. Afinal de contas, é um dos mais citados nessas operações. Toda a autonomia à Polícia Federal, bem como recursos para levar avante isso. É outra forma de você combater a corrupção. O elemento saber que ele pode ser descoberto e, se for, vai pagar um preço alto lá na frente. Muita gente dizendo que está sendo politizada a justiça, através até do próprio Supremo. Não foi a própria classe política quem pediu isso e agora sofre as consequências? Sim, muita gente quer que você perca a liberdade, não após a condenação em segunda instância, mas sim após a condenação em última instância. Que, em última instância, para nós políticos, é o próprio Supremo Tribunal Federal. E mais ainda, Atena, quando o pessoal fala em fim do foro privilegiado, você tem que botar um pé atrás, Atena. Nós temos um ex-presidente preso, 2 ex-presidentes empichados, não é verdade, e muitos presidentes com o esqueleto do armário. Então, o Brasil não aproveitou até agora a democracia. E me parece que esse é um dos últimos passos para a gente ainda tentar, através da democracia, fazermos desse Brasil um país decente. Essa questão do foro privilegiado, você tem um ponto de vista diferente daquilo que eu estou pensando ou não? Você tem razão. Atena, a gente não desconfia da unanimidade? Olha a grande parte das figuras que estão no Senado. Poderia falar vários nomes aqui. Foi aprovado por unanimidade lá. Renan, Jucá, Collor de Mello, Aécio, a petralhada toda. Não está esquisito nisso? O que acontece? Presidente do Senado. Para todo mundo, Eunício Oliveira. Tá? Olha só, todo esse pessoal votou para acabar com o fim do foro privilegiado. Você tem que desconfiar. O que acontece? Se você acabar com o fim do foro privilegiado e acabar com a condenação após a segunda instância, a nossa condenação será em última instância. Então, para o político é muito bom. Em vez de eu já ir para a última, eu vou para a primeira. Vou lá para o Moro, recorro lá para um tribunal outro qualquer, STJ e Supremo. Leva 30 anos. Daqui a 30 anos, Datena, eu já morri, Datena. Eu, como corrupto, quero o fim do foro privilegiado casado com o fim da condenação em segunda instância. Esse é o jogo. Intervenção militar, foi um caso de desespero do Temer? Como é que você analisa isso? Bem porque as Forças Armadas foram colocadas numa gelada no estado do Rio de Janeiro depois da situação que chegou ao Rio de Janeiro, não é verdade? Intervenção política. Decidiram no meio do carnaval. O comandante do Exército não sabia da decisão deles. O comandante militar do Rio de Janeiro, também não sabia. E jogar no peito isso aí como medida de marketing.
bota os militares na rua. Agora, o que os militares têm pedido, pelo que eu senti neles, estão prontos para cumprir a missão e querem ajudar o Brasil. Mas quem dá a missão dá os meios. Não temos o que é mais importante, retaguarda jurídica. Todo mundo diz, Atena, eu acho que talvez você também, que estamos em guerra. Se estamos em guerra... Da Luz, isso é questão de dizer, nós estamos mesmo. Então você acabou de corroborar aqui com a minha assertiva agora. Se estamos em guerra, os dois lados podem atirar, e não apenas um lado. O lado nosso, o lado bem. Você pega um soldado... Por que isso não ficou claro, Jair? Porque está faltando você botar no Código Penal o que se chama de excludente de ilicitude para os integrantes das Forças de Segurança em operação. Falta o excludente de ilicitude para nós também, nossa casa, Atena. Se alguém entra na tua casa, caso você mate um cara lá dentro, você vai ter problemas com a justiça, como está tendo o cunhado da Ana Hickman. O problema no Rio é aquele corpo doente, tem que deixar o dedo e amputar o corpo. Está nessa situação. A política lá também está toda corrompida. Alguns falam, né, que o Bolsonaro não fez nada pelo Rio e quer ser presidente. Se eu tivesse feito algo pelo Rio, junto com os políticos que estão lá, eu estaria preso numa hora dessa. Eu estaria na papuda, porque eu só pensava em fazer besteira. E eu não sou chefe de executivo. Eu sou apenas um parlamentar, juntamente com mais 2 filhos que eu tenho lá. Então, você, agora, como presidente da República, hesitaria em usar o Exército, Marinha e Aeronáutica? Se o parlamento nos der o excludente de ilicitude, você pode usar. Mas não é para entrar em uma área habitada, você vai entrar na rocinha atirando. Não é isso daí. Mas, por exemplo, os elementos fugiram para um local onde não tem mais a população. Você bota teus forças especiais para cumprir a missão. E se morrer 10, 50 ou 30, não temos nada a ver com isso. É igual a primeira UPP, se não me engano, 2012, por aí, onde você vê uma horda de uns 200 bandidos fugindo com um fuzil nas costas. E não teve uma preparação para lá na frente, não para, atira. E atirou, o nosso homem da segurança pública, ou mulher, não poderia ir para tribunal de júri ou auditoria militar. Todos deveriam ser condecorados. A pergunta é muito simples, né? Porque fica a impressão, quase que clara, que qualquer inimigo político seu diz assim, olha, o Bolsonaro sendo eleito é praticamente um golpe. Como é que você coloca essa posição e se defende dessa afirmação? Por eu ser militar, né? Então há a possibilidade, temos um militar formado na Academia Militar das Agulhas Negras, eleito presidente. Existe essa possibilidade, sim. Dona Raquel Dodge, voto impresso, por favor, tá? Não fica confiando no voto eletrônico. Você continua não confiando nas urnas brasileiras, nas urnas eletrônicas? Atena, eu acho que você não tem profundo conhecimento de informática. Eu acho, pela tua vida pregressa. Não tem, mas também, eu vou te dizer uma coisa, também não confio nessas urnas eletrônicas. Então, eu concordo com você. É que eu ia dizer, eu não tenho como comprovar que teve fraude. E você não tem como comprovar que não teve. Também não tenho como comprovar, mas eu desconfio disso aí. Hoje o senhor tem convicção que seria o próximo presidente da República das urnas? Eu tenho certeza que o voto impresso eu ganharei no primeiro turno. Eu tenho certeza absoluta disso aí. E sem o voto impresso? Acredito que dificilmente nós vamos ter sucesso. Eu quero ver se você é realmente a favor da igualdade das mulheres. Posso fazer a pergunta? Pode. Quem é que manda na sua casa? Olha, se for para estar em votação, eu perco todos 3-1. Eu sou casado, tenho uma filha de 7 anos e uma enteada de 15. Perco todos de 3-1. Então, eu não tenho problema em casa. Aceito, nem boto em votação. Elas querem para a churrascaria ou a pizzaria. Elas decidem. Eu vou atrás. Né? Jair, foi um prazer recebê-lo.